E, alô Alberto. Olá, Alberto, Tiago. Há condições para começarmos, creio eu, mais uma lenga-lenga do costume. É uma lenga-lenga do costume especial, porque é número 55, portanto é um número, é um número redondo, e por isso é especial, como são, na verdade, todas as lenga-lengas do costume que estreiam à segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Canal que devem subscrever, se ainda não o fizeram. Se já o fizeram, parabéns, são os nossos preferidos. Se ainda não fizeram, façam, que também poderão entrar nesta grande família, que no fundo é a lenga, não é bem uma família. Somos conhecidos com aquela distância de segurança. As coisas do futebol, não é? A família benfiquista. Sim, a família da lenga-lenga. Já uma família alargada, com quase 7 mil subscritores. Este canal, como dissemos a semana passada, estamos a apontar para os 100 mil. É um objetivo intermédio que nos levará depois, então, ao objetivo final de sermos todos subscritores da Lenga-Lenga do Costume. A Lenga-Lenga do Costume desta semana, que como sempre é apoiada pelo Azeite Talismã, apoio que nós muito agradecemos. Não esquecer também que devem subscrever a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. E creio que em termos de avisos era tudo. Alberto, nós temos uma lenga-lenga cheia que começa em Portugal e acaba no estrangeiro, passando por um sítio meio esquisito, um reino meio estranho, que acho que fica nem num sítio nem no outro. Pois, não é bem Portugal, nem é bem estrangeiro, não é? Não, mas vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas começamos em Portugal, quer dizer, nós começamos em Portugal, o Primeiro-Ministro nem por isso, porque o primeiro tema da semana é o Conselho de Estado, que era suposto ter decorrido na passada sexta-feira e decorreu mais ou menos. Para já, o Conselho de Estado, para os nossos espectadores que porventura não estejam tão familiarizados com isto, eu também não estou assim tanto e por isso tenho a Wikipédia aberta neste momento. O Conselho de Estado é um órgão consultivo que é reunido pelo Presidente da República, com algumas pessoas escolhidas. Alberto, corrige-me, por favor, sempre que eu me Sim, é exatamente isso, sim. É com algumas pessoas escolhidas pelo Presidente da República. Os anteriores Presidentes da República acho que são, por inerência... Sim, e outros são sugeridos pelos principais partidos, não é? É isso, pelo Parlamento e depois há um conjunto de figuras convidadas fora deste âmbito. Portanto, é uma espécie de uma reunião de senadores, digamos assim, enfim. É mais ou menos isso. Em teoria seria uma coisa desse género. O que é que acontece? O Conselho de Estado reuniu-se com aparente urgência na passada sexta-feira porque, segundo dizem, a situação do país não está espetacular. Não está espetacular, por exemplo, em termos do sistema de saúde, não está espetacular ao nível do ensino, não está espetacular ao nível... Eles também queixam-se de tudo. Das forças de segurança. Isto é pessoal que é gosto em preocupar-se. As pessoas não têm mais nada para fazer, ainda para mais neste tempo de férias, em que têm mais tempo em mãos e as pessoas acabam por se preocupar com estas mesquinices. O que é que acontece? O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para a sexta-feira passada. O Conselho de Estado reuniu-se, mas teve de acabar mais cedo, e as conclusões do Conselho de Estado, inclusive, foram adiadas para setembro. Qual foi o motivo de força maior que levou ao Conselho de Estado a terminar sem terminar, como diz uma notícia da CNN? Foi o facto do Primeiro-Ministro, que não é propriamente uma figura secundária no Conselho de Estado, nos Conselhos de Estado em geral, e neste muito em particular, uma vez que seria, enfim, a personalidade em foco, nomeadamente para responder a uma série de dúvidas e preocupações de todos os presentes, mas o Primeiro-Ministro teve que sair mais cedo para ir, adivinhem onde, certo? Ver a bola, que normalmente é o assunto que retira o Primeiro-Ministro de todas as circunstâncias importantes em que normalmente tem que estar presente, mas a bola sobrepõe-se sempre a essas mesquinices que preocupam os portugueses e, portanto, o Conselho de Estado acabou mais cedo. Acho que o Primeiro-Ministro, Alberto, ainda falou durante cerca de 2 minutos. Bem bom. Mas depois traz... Bem bom. Para mim já é demais, 2 minutos ouvir o Primeiro-Ministro. Mas parece que às tantas o Presidente da República terá dito qualquer coisa do género. Pronto, ao Sr. Primeiro-Ministro, se calhar acabamos por aqui, que eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro tem que se ir meter no Falcon da Força Aérea para ir ver a bola. Desta vez, o que vale é que desta vez é uma viagem curta
E, portanto, também é um saltinho que sai barato aos cofres do Estado, porque o primeiro-ministro foi à Nova Zelândia ver o jogo de estreia da seleção feminina de Portugal no Campeonato do Mundo. O jogo de estreia neste Mundial e o jogo de estreia de uma seleção feminina em campeonatos do mundo. E, portanto, lá foi. O primeiro-ministro deixou um bocadinho em suspenso o Conselho de Estado e as preocupações de todos os presentes, que em certa medida provavelmente ilustrariam aquilo que são as preocupações dos portugueses, mas não deu para o primeiro-ministro responder porque havia esta urgência de ir para a Nova Zelândia. Alberto, eu sei que tu também segues com muita atenção o Mundial Feminino de Futebol. O Mundial de Futebol Feminino na Nova Zelândia. O que é que tu deixaste de fazer para ver o Holanda-Portugal no Mundial Feminino de Futebol, que ainda por cima começou para aí às 9 da manhã, do domingo, ou o que é que foi, ou às 8 da manhã, não sei. Tiago, tirando essa notícia que envolve o Dr. Costa e o Conselho de Estado, não fazia ideia que Portugal jogava com a Holanda. A notícia fez-me saber que havia um Mundial de Futebol Feminino. Okay. Por causa dessa história do Conselho de Estado. Sim. Agora o jogo Portugal-Holanda, não sei. Já foi o jogo? Já acabou? Já perdemos 1-0. Portanto, quase que dava sorte, tal como na final da Liga Europa. Lembras-te que o Mourinho perdeu, acho que foi nos penaltis. A presença de António Costa quase que deu sorte. O Roma, não é? Perdeu com os penaltis. Sim, o Roma de Mourinho perdeu com o Sevilha. E desta vez a seleção perdeu também só por 1-0, quase que dava sorte a presença de António Costa, portanto valeu a pena. Mas foi bom ele ter ido, porque senão perdia por 2-0 ou 3-0 e era mais podia ser uma goleada, imagina a vergonha de perdermos por goleada. A única coisa que eu vi, quer dizer, por um lado uma boa notícia é que o professor Marcelo não foi, não é? Já só foi um. Dos dois costumam ir à bola, não é? Sim, costumam ir à bola com a bola, só foi um. Só foi um. O que por outro lado, embora no mesmo Falcon também não acrescia muito nos custos, não é? Até rentabilizava, de certa forma, por cabeça ficava mais barato. Não sei se desta vez... Dividiam ali as portagens, ou não sei o quê. Exatamente. Eu acho, não sei se estarás de acordo, eu até aqui, vamos lá ver, eu não sei se este não é um ponto de inflexão, obviamente, mas eu até aqui acho que já tinha assumido que António Costa se está completamente a borrifar para o país em geral e obviamente para os portugueses em particular, completamente a borrifar, quer dizer, o homem não só se está a borrifar, como faz questão de mostrar que se está a borrifar. É isso, não, eu acho que ele a partir deste momento, eu não sei, eu acho que isto apesar de tudo, há aqui... Subiu-se aqui um degrauzinho. Eu acho que agora está mesmo a gozar. Eu acho que agora é mesmo a gozar. Acho que já é uma fase. Mesmo, já é uma outra fase, sim. Às claras mesmo. Até aqui era claramente a borrifar-se. Agora é mesmo a gozar. Esta brincadeira, tu mandaste-me, inclusive, eu não sabia disto, andei um bocadinho aliado estes últimos dias, e quando tu me mandaste esta notícia, mandaste com base num tweet. Em que se referia que esta brincadeira de António Costa terá custado ao erário público, dizia-se nesse tweet. Falava-se de um custo de pelo menos 14 mil euros ida e volta. Eu acho que há um erro, claro, neste tweet, porque falta um zero, porque eu fui ver. São 14, só diz 14. Diz 14, mas não é 14. Não é 14, não é 14, porque segundo a CNN tinha feito as contas há não muito tempo, depois daquela brincadeira da ida. 14 mil é pouco mais que um, quer dizer, é claro que é mais, mas é para um voo em executiva para a Nova Zelândia normal, num voo comercial. Exatamente, porque a CNN tinha já feito as contas, se não estou em erro, da utilização, não, aliás, foi quando, na sequência da utilização do Falcon por António Costa para ir a ver então o Mourinho quando houve a escala na Hungria, não? Sim. Exatamente, e refere um custo por hora do Falcon da Força Aérea de 3.700 euros. Parece. Eu até tenho dúvidas porque eu fui aqui pesquisar e vi aqui sites em que se fala de malta, aquela malta que tem aviões e tal, e quanto é que custa um Falcon de 50 a hora, e dá mais ou menos 5 mil euros. Mas vamos assumir que esta informação... Os 3 mil Exatamente, os 3 mil. Um voo para a Nova Zelândia demora perto de 24 horas. Eu imagino que este avião tenha que parar cerca de... Pelo menos uma vez para de certeza. Para de certeza, não pode fazer seguido, tem que parar pelo menos uma vez, tem que reabastecer. Pelo menos uma é garantido, tem uma autonomia de 5 mil quilómetros, portanto, pelo menos uma vez, se não duas, este avião para. E portanto, em voo seguido, mesmo voo, não há de andar uns factos 20 horas, não é? Deve andar por aí. Mais de 20 horas, sim. Provavelmente mais 20 horas. Fora a escala, não é? Perto das 24 horas. Portanto, 24 horas de voo real, não é mesmo? De voo real, sim. Portanto, consideremos 48 horas a 3.700 euros.
48 horas a 3.700 euros não dá 14 mil euros. Anda mais por... Não dá exatamente. Cerca de 175 mil euros. Aponta mais para mais os... Sim, 175 mil euros. Não, os 14 mil realmente seria muito simpático. Não, falta um zero e mesmo assim é uma conta muito... que peca por defeito. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro abandona um Conselho de Ministros que em boa medida foi convocado para questionar o Primeiro-Ministro sobre o estado do país. Idealmente, sim. Idealmente, mas quer dizer, havia não esqueçamos que quem convocou foi o professor Marcelo. Portanto. Não, pois, isso é verdade. E isto é também um indício, antes de mais, é um indício do desrespeito a que se presta ao Presidente da República, não é? Claro, porque isto é gozar com todos nós e antes de todos nós é gozar com o Presidente da República, não é? Quer mostrar, eu não só não tenho respeito nenhum por este senhor, como faço questão de lhe mostrar na cara. O passo seguinte teria sido, eu acho que o passo seguinte é defecar em cima da mesa da reunião. Sinceramente, acho que é baixar as calças. E fazer um número 2 na mesa do Conselho do Conselho de Estado, porque de facto não estamos muito longe disso. Isto talvez ainda haja um número 1 para efeitos de transição e tal, antes de chegarmos talvez número 1, sim, antes do número 2, faz sentido. Mas realmente já não consegue agravar muito esta... Não, portanto o Primeiro-Ministro, que é em boa medida convocado para este Conselho de Estado para ser ouvido e para ser questionado pelos presentes sobre a situação económica e social do país, dá-se ao luxo de gozar connosco desta maneira e de ir gastar, muito por baixo, 250 mil euros com as outras despesas todas incluídas. Falta aí, quer dizer, sim, não estamos mostrou a falar... respeito absoluto e fez questão de mostrar sobre todos nós, que nutre por todos nós, pelo Presidente da República, aquelas figuras, os senadores. Uns merecem realmente mais respeito do que outros, mas... Isso é verdade. E para alguns é capaz de não ter sido uma má exibição de total desrespeito. É mostrar o que sente por todos nós e por aquela gente e fazer questão de mostrar, não é só... Não foi uma coisa que foi inevitável. Ele não disfarçou, quer dizer, ele podia pode desrespeitar B, mas tentar esconder isso, esconder o facto, ou disfarçar o facto, ou invernizar o facto. Ele não, é que ele faz de propósito, eu acho que escolhe as situações para que isso seja mais evidente possível e para mostrar no fundo quem manda. Quem manda, pois, até porque, obviamente, não acreditamos que tenha sido durante o Conselho de Ministros que alguém telefonou com um assessor ou assessora telefonou ao Primeiro-Ministro e terá dito: o Primeiro-Ministro não vai acreditar do que nos esquecemos. Tem de ir imediatamente para a Nova Zelândia porque comprometeu-se a ir ver o primeiro jogo de Portugal. A não ser como o Mundial de Futebol Feminino, e é isto que vou dizer... Aquilo seja marcado com menos antecedência, que seja mais confuso e que as pessoas não saibam quando é que são jogos e tal. Achas que o pessoal poderá não ligar tanto ao futebol feminino? Não, estou a dizer que as senhoras organizar aquilo, ou seja, mais assim em cima da hora. É mais grave do que eu tinha. Estou a brincar, mas não resisti. Se fizéssemos um jogo daqui a bocado e tal. Não, pois duvido que tenha acontecido dessa forma, ou seja, isto obviamente já estava na agenda, tal como outra ida a Budapeste também já estava na agenda, só que ninguém sabia. Este também já estava na agenda e duvido que não fosse sabido, porque é a primeira vez que Portugal... Com certeza que sim, com certeza que as senhoras até organizam as coisas muito melhor que os homens, não tenho dúvidas nenhumas disso. Exatamente, e o multitasking, são muito mais fortes no multitasking e tal, portanto, sem dúvida. Certamente que isto não ficou esquecido, ou seja, o Primeiro-Ministro permitiu que se montasse este circo todo, não é? Em torno do Conselho de Ministros, para depois ser ainda mais espetacular a forma como então da ideia quase que de propósito, quase que a coisa foi apontada de propósito e o Conselho de Ministros caiu em cheio em cima da hora da partida lá do Falcon para a Nova Zelândia. Para que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse abandonar com este estrondo todo e que isso ficasse bastante claro o respeito que tem por este órgão consultivo e por pelo órgão nós. E pela presença da República e por tudo. Não é? Claro, exatamente, claro. Sim. Não, isto permite mostrar e depois há a indiferença absoluta perante tudo isto, quer dizer, isto mal é notícia. Chegou a um ponto em que uma coisa destas, isto no tempo de... Imagina Cavaco Silva a fazer uma brincadeira destas, ou Passos Coelho a fazer uma brincadeira destas. Isto era um cúmulo do... Isto eram 3 meses na imprensa. Meses na imprensa e algumas semanas na rua, de pessoas indignadíssimas que o senhor em causa não podia desempenhar as funções que desempenha, o sumo desrespeito que demonstrou e tal.
o Dr. Costa é mesmo feito para nos capacitarmos de que é assim, que é ele que manda e não há nada a fazer, isto não tem repercussões nenhumas, nem consequências nenhumas, ele manda, e como manda pode fazer o que quiser de forma impune. Isso é que é mandar, não é? Porque mandar e sofrer as consequências dos seus atos e tal, pronto, é mandar, mas é um mandar democrático, não é? É um mandar mais comprometido, é mais aborrecido para quem tem o cargo, não é? Ele está à vontade, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser porque isto é como é. Vai acumulando milhas na Força Aérea. E as mulas que financiam. Ele fica com milhas e as mulas pagam, não? Exatamente, sim. Poder-se-ia dizer mas enfim, acho que já é algo mais do que batido, que de facto isto está transformado numa República das Bananas, o que só serve, obviamente não é novidade nenhuma, mas só serve para eu usar um bocadinho como ligação para o segundo tema desta semana, Alberto, porque se não houver mais nada a dizer... Não, eu não sei, se o primeiro tema não é a ligação, não faz com que o primeiro tema conspurque demasiado o segundo, que apesar de tudo... É possível que sim. Nós não queremos ser tão... ser um bocadinho mais digno ou menos indigno, não é? Sim, por acaso convém dizermos que não queremos com isto faltar ao respeito em relação à entidade e às pessoas a quem nos vamos referir no segundo tema da semana, insinuando que estaremos na presença de uma República das Bananas. Mas então, sendo assim, Alberto, passamos já, não fazemos mais suspense e passamos já ao segundo tema da semana. Vamos a isto? Vamos lá. E cá estamos então, Alberto, para o segundo tema da semana, que é o reino do pineal. O reino do pineal, que foi notícia também nos últimos dias. Acredito que a maior parte dos nossos espectadores tenha ouvido falar deste assunto, e se não ouviu, certamente que vai achar interessante, porque o reino do pineal lá está, é um reino que existe em Seixo da Beira, na zona de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. Precisamente, que é um pequeno território. A história, para resumir muito, é um pequeno, não sei exatamente o tamanho, acho que ainda é grande, um terreno que foi adquirido por um indivíduo dinamarquês, que é jogador de futebol, um indivíduo dinamarquês de origem sudanesa, se não estou em erro, que há um tempo adquiriu aquele terreno, onde se instalou, entretanto, uma comunidade de uma comunidade transformou, entretanto, aquele terreno, então, no tal reino do pineal. A comunidade é liderada por um guru, de nome original Martin Kenny, e que agora é conhecido como Água Akbal Pinheiro, porque os frequentadores daquela comunidade... Tem nome de aftershave ou qualquer coisa. Sim, tem, por um lado tem o nome próprio é aftershave, e depois eles podem escolher quando entram digamos, o apelido que quiserem, e o líder é então o Água Akbal Pinheiro. E parece que Pinheiro é um apelido frequente, porque lá está, porque quando as pessoas entram para aquela comunidade, sentem-se todos uma grande família, e portanto não sei se são todos da família Pinheiro, mas muitos são, pelo que li, até de pessoas que... mas o homem não se chama Pinheiro, é um nome escolhido, não é? É um nome escolhido, não, o homem chama-se Martin Kenny. A escolha deve ter sido como naquele filme dos Suspeitos do Costume, em que o Kaiser Soze... Nós percebemos no final do filme, isto só funciona para quem viu o filme, e vou estragar a quem não viu. Não, mas fazemos tudo o que ele esteve a dizer, a contar a história, que se baseava nos objetos que ele estava a ver durante o tempo que ele esteve a contar a história ao detetive, ao polícia. Certo. Portanto, eles olharam para um pinheiro, esse senhor olhou para um pinheiro quando lhe perguntaram o nome, e provavelmente foi isso. É capaz de ter sido isso. Podia-se ter chamado Akbal posto-eletricidade. Mas como é uma zona um bocadinho remota, se calhar não há ninguém por Pinheiro, perto. Sim. Portanto, eles dizem-se todos uma grande família, e são a família, quiseram ser todos da família da Júlia Pinheiro, por algum motivo, deve ter lá a ver com o culto. Mas, portanto, o que é que acontece? Agora há polémica porque há quem lhe chame comunidade, há quem lhe chame seita, quer a independência. E porque se deu um caso bastante grave há um tempo atrás, de um bebé que nasceu nesta seita, e que se veio a saber depois, faleceu pouco tempo depois do parto, e foi cremado
também dentro desta comunidade e, portanto, todo este processo decorreu não foi divulgado. Sim, não foi, digamos, nada disto foi comunicado, digamos, às autoridades, não é? Às autoridades, sim. Portanto, há polémica porque obviamente, em teoria, não se pode, em princípio, formar reinos independentes dentro de Portugal. E o que não... Atenção, eu também por defeito não acho mal, quem me dera a mim, arranjar um reino dentro de Portugal, uma coisa que pudesse... Agora, já me estragaste a tese, quem me dera declarar-me independente aqui do resto. Não, mas avança com a tese. Eu acho que se é para criar um reino, mas em que o sistema de saúde funciona tão mal como o SNS, para já acho que vale pouco a pena. Sim, não mostrou grande incremento, não. Não, mas por outro lado, eles uma das coisas que eles neste reino também impõem é obviamente que as crianças estudem dentro da comunidade, portanto recebendo ensinamentos caseiros e não no âmbito do Ministério da Educação, o que também à partida me parece giro. Aí já o incremento é provável, não é? É provável, porque, principalmente na minha opinião, porque eles são contra o ensino da educação sexual às crianças, portanto... E provavelmente a disciplina de cidadania e desenvolvimento se calhar ali não entra. Portanto, isto não vai completamente no mau caminho. Não. Mas de facto, achas que se pode viver melhor no reino do Pineal do que no reino de Portugal? Eu não iria para o reino do Pineal, eu teria um reino no qual eu fosse soberano absoluto e cuja população provavelmente seria eu sozinho, não é? Em princípio sim. Era o mais certo. A não ser que pudesses proibir malta que tivesse ido por engano depois de sair. Também é uma coisa Sim, também depois acontece. Não, há dois tipos de ajuntamentos destes. Alguns não são ajuntamentos por definição, mas já se vai perceber. Os primeiros, eu simpatizo, são aqueles tipos, na América há muitos, há uma série de casos, as pessoas podem procurar isso, tipos que na sua casa e no seu quintal decretam um país independente, seja um reino, seja uma república, seja outra coisa qualquer. Arranjam para ali, em meia dúzia de metros quadrados, decretam ali um país independente e às vezes imitem moeda própria, umas coisas que eles imprimem e tal lá em casa. Estes têm passaportes próprios já também. Pronto. E isso é simpático. É mesmo, acho giro, acho engraçado o facto das pessoas... Claro que não vai a lado nenhum, porque ninguém respeita, ninguém lhes reconhece essa autonomia ou essa independência e, portanto, os desgraçados continuam a ter que pagar impostos e a cumprir as regras do país onde estão. Pois é difícil viver mesmo à margem, mesmo na América, não é? Num país e a única hipótese é não decretar nada ou decretar só em silêncio e realmente ir acampar para o meio do deserto, exatamente, no meio de uma coisa qualquer. Para que ninguém lá chegue para cobrar impostos. Quando se decreta e anuncia, a coisa fica um bocado comprometida, mas é uma ideia simpática. Isto quando parte um indivíduo, de um pequeno agregado familiar e uma coisa assim. Sim. Embora já houve casos, também estou-me a lembrar do Robbie Ridge, aquela família que foi cercada pelo FBI, que correu mal e era apenas uma família. Mas havia umas ligações com os grupos exteriores, pronto, não é agora o sítio para estar a discutir isso. Agora, este caso não é bem uma família, ou duas pessoas, ou uma pessoa, ou três pessoas que se resolveram declarar independentes. É um culto. Isto parece que tem a ver com culto. E os cultos costumam correr um bocado menos bem, não é? Ligeiramente. Mesmo quando não correm tão mal, costumam acabar mal, não é? O problema normalmente é esse. É o fim dos cultos. O Echo, não é? Por exemplo. Tens o Echo, tens Jonestown, do Jim Jones, aquele que foi para a Guiana. Sim. E depois acabou lá por matar o senador, depois mataram-se eles todos, com o cianeto. O Osho, não é? Aquela história esses não se mataram todos, mas também não correu bem, não. Foi aquele que foi para o Oregon, não é? Sim. Tens o Templo do Sol, acho que era assim que se chamava, ali perto de San Diego e no sul da Califórnia. Esses mataram-se também todos. Houve um na Suíça, eu lembro-me, sei lá, quando eu tinha uns 20 anos, 20 tal anos, ou uma coisa ali na Suíça que também se mataram todos. Há um também na América do Sul, há uma história também na América do Sul. Sim, talvez, não sei se no Chile, não estou certo. Sim. O da Guiana era americano, mas foram para a Guiana. Aqui eram europeus que constituíram. Há uma série de histórias disso, Tiago, e normalmente acabam mal, porque muito mal, sim. Estes cultos costumam cumprir uma série de requisitos ou critérios que são, quer dizer, há um guru, depois o guru decreta as regras, uma das regras normalmente, não sei se explícitas ou implícitas, é sempre poder ficar com as mulheres dos outros, certo. do resto é uma pessoa, é ensinar que os outros participantes, digamos assim, devem ficar muito agradecidos. Devem ficar muito agradecidos, sim. Exatamente, pelas suas esposas poderem ter um relacionamento também com o guru. Com um vulto tão ilustre quanto o respectivo guru daquela seita, ensina o bonito hábito da partilha. Normalmente vai sempre por aí, depois as pessoas dão tudo que têm para poder
para se juntar ao culto, não é? Seja sob a forma de dízimo, ou seja, vendendo as suas casas e o que quer que for, e o que quer que seja. Normalmente esses gurus enriquecem, estão bem na vida, mas depois lá está, o final disso costuma ser um bocado catastrófico. O início também tem sempre aquela componente de, lá está, o que, em boa medida, o que define uma seita, que é uma cisão, não é? Sim, é conseguir convencer estas pessoas ou cortar todos os laços destas pessoas com a sua família, a sua família de sangue, digamos assim. Sim. Até porque este caso desta para aumentar criança, a coesão do grupo, não é? Claro. Precisamente este caso desta criança que lamentavelmente faleceu dentro desta comunidade, acho que este caso soube porque acho que neste caso os avós maternos reclamavam a custódia, exatamente, a custódia da criança. Sim, não consigo dizer que se a criança, o que é que tinha a criança e se fora desse culto teria sobrevivido. Obviamente. Sim, obviamente. Não consigo avaliar, não é? Mas sabemos que não tinha pelo menos os meios, isso é garantido, não tinha os meios médicos necessários para sabemos que nem em teoria tinha acesso aos meios médicos. No caso, se estivesse do lado de cá do reino, enfim, digamos. Certo. Teoricamente poderia ter. Teoricamente poderia ter, sim. Teoricamente, sim. Okay. Mas de facto eu percebo que em Portugal em particular dê de facto muita vontade de criarmos pequenos reinos que possam existir à margem do reino de António Costa e daí, acho eu, este assunto ligar tão bem com o primeiro. Provavelmente os líderes desta seita terão pensado, em que país, para que país é que nós podemos ir onde tenhamos realmente capacidade de atrair malta cidadã desse país a retirar-se do país e vir para o nosso reino. E aposto que Portugal ficou certamente num ranking mundial, ficou lá mesmo no topo. E provavelmente foi por isso que escolheram Portugal. Deve ter sido por isso e pelo facto deste tal jogador dinamarquês de origem sudanesa que comprou esta propriedade ter jogado contra o Benfica na Liga dos Campeões o ano passado. Isso é verdade? É verdade. Não, por acaso não foi, porque isso já foi depois, acho eu, da aquisição do terreno. Podia ter ficado tão impressionado com o Benfica que tivesse pensado, é mesmo neste país, tem que ser, porque é um país... E aposto que ele saía da comunidade para ir ver os jogos do Benfica. E as pessoas no terreno vivem de que forma? É que isto parece também uma solução possível para o problema da habitação e mais razoável do que aquelas com o pacote do governo. O pacote é possível que já tenham conseguido mais do que 320, aquelas 320 apartamentos, sim. Arrendamentos misteriosos que o governo vai... a preços controlados, é possível que sim, atenção. De repente esta comunidade fica muito atrativa. Se calhar o Aquavelva, ou como é que se chama, Pinheiro... se calhar vai conseguir ajudar sobre o problema da habitação. O Aquavelva, sim, é possível que sim. É possível que seja por aí e quem sabe se não começam a multiplicar-se estes reinos. Sei que a partir de agora a atenção em torno do reino do Pineal vai ser muito maior e certamente que também aqui na Lenga-Lenga do Costume vamos acompanhar com muita atenção a evolução deste ver até onde é que vai o reino do Pineal. Às tantas o Oxo e assim aquilo era uma cidade com um aeroporto inclusive e tudo. Era uma coisa mesmo à séria. Aliás, quem sabe aqui não conseguiram praticamente não dominaram mesmo a cidade que estava próxima, não é? Não, exatamente, e quem sabe aqui o seu reino do Pineal também não consegue construir um aeroporto, certamente muito antes do que o novo aeroporto de Lisboa. Antes isso é quase inevitável, quer dizer. Se bem que isto é perto de Coimbra, mas é uma localização perfeitamente viável para o novo aeroporto de Lisboa. Entre tantas localizações que já foram apresentadas para o aeroporto de Lisboa, ser em Coimbra não, mas o Oliveira do Hospital é um sítio como outro qualquer. Qualquer dia tens um aeroporto lá ao pé de Bragança, onde te refugias também, qualquer dia aeroporto de Lisboa. Uma vez houve agora isto não tem nada a ver com o que estávamos a falar, mas uma vez não foi há muito tempo, aqui há uns meses o governo lançou aí uma campanha qualquer em que mostrava um mapa e cada português escolhia o sítio do aeroporto. Eu escolhi o sítio do aeroporto Sá Carneiro.
para o futuro aeroporto de Lisboa, já está lá. Simplificaste imensa vida, ao governo. Já está feito, o aeroporto acho que parece-me funcionar bem e tal, acho que ainda aguenta mais algo para alguns passageiros. Eu vou pensar que tu eras menino para gostar de fazer pirraço ao governo e afinal não, ajudas bastante. Estou sempre pronto a ajudar. Espetacular. Olha, eu espero é que esta ideia de começar para aí a fechar terrenos para serem novos reinos não ganhe assim tanta força. Porquê? Porque precisamos de espaço para o olival. Para um olival muito específico. Ok. Já vi. Aquele de onde são colhidas as azeitonas que produzem o quê? O nosso azeite talismã. Azeite talismã, claro. Exatamente. E, portanto, e por causa disso e a propósito disso, se estiveres de acordo, Alberto, avançamos desde já para o reclame do anúncio do azeite talismã. O anúncio do reclame. Hoje é o anúncio do reclame. Hoje é o anúncio do reclame. Enganei-me, é isso mesmo. Vamos a isto então. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E estamos de volta, Alberto, para o último tema da semana. Portanto, já falámos um bocadinho do Reino de Portugal. Já falámos um bocadinho do reino e eu agora vou focar-me. Era isso que eu te ia dizer. Agora já está. Já falámos um bocadinho, não sei, a Câmara de repente muitas vezes acha que é mais interessante focar o armário e a parede e o cortinado que há atrás, e realmente com razão. É uma Câmara daquelas inteligentes. Acha que há mais interesse no backstage propriamente do que aqui. Bom, portanto, falámos do reino de Portugal, falámos do reino do Pineal e agora vamos falar de um outro reino, não sem antes, porque como sabem os nossos espectadores, na terceira parte, por norma, comentamos alguns comentários que nos deixaram no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever para ver todas as semanas a lenga-lenga do costume. E também porque quando subscrevem, acho que depois são avisados sempre que há um episódio novo, embora todos vós já saibam que a lenga-lenga do costume estreia à terça-feira às 21 horas. Ainda assim, subscrevam, carreguem lá na campainha. Não sei se é a mesma coisa subscrever e carregar na campainha. Eu devia esclarecer isto. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma. Quem é que disse que era a mesma coisa? Que estupidez. Acho que não é, porque subscrever as pessoas. Eu tinha ideia que tinha um botão que dizia subscrever e com uma campainha ao lado, mas posso estar a ver mal. Essa parte gráfica eu já não sei, mas sei que há uma coisa a subscrever o canal, que é para não o canal aparecer recorrentemente. Não. Certo. O canal vai aparecer recorrentemente a essas pessoas, outras é ativar a campainha e assim recebem mesmo uma notificação. Ou seja, vais com o telemóvel no meio da rua e aparece lá uma coisinha com a imagem do YouTube, por exemplo, a dizer novo episódio da Lenga-Lenga do Costume. Nos momentos o dia mais da pessoa melhora logo, não é? Quer dizer, logo, imediatamente. Num dia aborrecido e de repente... E uma pessoa de imediato deseleciona as notificações para não receber isso. Exatamente. Sim. Bom, porquê que eu estou a dizer esta porcaria? Sim, provavelmente será isso que acontece. Bom, e portanto nós trazemos aqui alguns comentários dos nossos espectadores e esta semana trazemos alguns que vêm na sequência de termos falado de bicicletas a semana passada. Não fomos, atenção, nem eu nem o Alberto fomos ingênuos ao ponto de pensar que ao falarmos de bicicletas isto não ia gerar uma onda de indignação bastante forte, porque é escuteiros e ciclistas, nós sabemos que têm um grupo forte de defensores e nada contra, por amor de Deus, e portanto quisemos trazer aqui, dar voz aos nossos espectadores que são utilizadores da bicicleta, e começamos pelo comentário do Vasco MM Silva, que diz o seguinte: os Países Baixos é um país de brincalhões. Não sei se aqui em termos de concordância estamos totalmente corretos, mas os Países Baixos é um país de brincalhões. Hoje existem bicicletas elétricas que superam as questões das subidas. A questão do relevo não é um problema. Eu uso a bicicleta como meio de transporte. Não podemos criticar os extremistas da defesa do clima, sendo nós próprios extremistas na contra-argumentação.
Isto porque, Alberto, nós a semana passada fomos um bocadinho, como é que eu ia dizer, incisivos na forma como gozámos com quem defende o uso de bicicletas. E depois, só para complementar, o Nilton Olinto 9581 disse: concordo consigo e discordo completamente do Tiago quando diz que as bicicletas são um brinquedo. Nos países do norte da Europa, em geral, anda-se mais de bicicleta do que de carro. É um meio de transporte para o trabalho, fazer compras, para quase tudo. Mas nós, que somos um país rico, achamos que os carros é que são o transporte ideal. Isto não tem a ver com radicais do clima. E pronto, eu gostava, juntámos estas duas críticas dos nossos espectadores, que nós muito agradecemos, Vasco e Nilton, muito obrigado. Só para esclarecer, se calhar, Alberto, aqui muito rapidamente, que eu não tenho nada contra uma pessoa locomover-se em brinquedos. Atenção, por amor de Deus, cada um locomove-se como entender. Eu acho é que há alguns aspectos em que realmente eu sou contra bicicletas, muito rapidamente. Por exemplo, sou contra bicicletas poderem circular nas estradas, que são vias que foram construídas para o trânsito de carros. E, portanto, nas estradas devem circular os carros e as bicicletas e outros brinquedos, tipo as trotinetes e os triciclos e por aí fora, circulam em sítios onde se circula com brinquedos e não na estrada, até porque é extremamente perigoso. Depois, o outro ponto é, a bicicleta não é um meio de transporte prático. Eu não sei se tu concordas, Alberto, mas eu não estou nada a ver. O Nilton diz que nos países do norte da Europa, em geral, anda-se mais de bicicleta do que de carro. Mas sei lá, por exemplo, na Islândia, não estou nada a ver que, imagina, com 10 graus negativos e as estradas mais... A Islândia é até capaz de ser um exemplo, não sei se as pessoas andam lá de bicicleta ou não, mas por acaso é um exemplo em que se pode eventualmente andar de bicicleta, no sentido de que todos os islandeses moram em Reykjavik, praticamente todos. Pois, essa é uma das questões. E que não é uma cidade nada grande, tem a população praticamente do Conselho de Amadora. Não, a Islândia tem a população da Amadora, mais ou menos. Portanto, são 400 mil, 300 e tal mil, não é uma coisa acho que nem chega a 300 mil. Ou isso. Pronto, é uma Amadora, são uma Amadora no gelo. O meu Conselho de Matosinhos é mais ou menos em termos de população e por aí. Sim, numa dimensão dessa até acredito que se possa andar de bicicleta, mas a questão é, como tu disseste, andar de bicicleta é perigoso. Se misturar as bicicletas com os veículos, com os automóveis, é perigoso, e os caminhões, essas coisas todas. Principalmente um brinquedo. Quando as pessoas levam, eu fico cabeça perdida, crianças naquelas cadeirinhas, numa bicicleta. Faz impressão, sim. Crianças pequeninas numa cadeirinha atrás, no meio do trânsito. Não façam isso, pá. É um bocado arriscado. Não façam isso, é um perigo. E depois, as pessoas quem anda de bicicleta pode levar aquilo muito a sério, não sei o quê, que era um brinquedo e não há muitos anos, ou seja, em termos históricos, há tão poucos anos, quanto há 50, 40 e tal anos, 50, nos Estados Unidos, por exemplo, só se vendiam, estou a falar dos Estados Unidos, porque eu sei que vão dizer, nos Estados Unidos ninguém anda de bicicleta, anda, já chego lá, ou seja, em 1970 só se vendia bicicletas nos Estados Unidos, e era um número relativamente reduzido, comparado com o que passou a vender depois, só se vendia bicicletas a criança. Muito poucos adultos compravam uma bicicleta. Em 1980, 10 anos depois, a coisa tinha mudado totalmente. Ou seja, nos anos 70 entrou a moda do jogging e do running e do cycling e tudo essas coisas todas. Tudo em estrangeiro, desporto em estrangeiro. E a bicicleta foi uma dessas modalidades. O ciclismo foi uma das modalidades adotadas. Não o ciclismo profissional, desportivo. Não, pois. Lazer. E então, adultos, pela primeira vez, que não envolvesse irem para o trabalho. O meu avô paterno em novo, depois acabou por tirar a carta e comprar um carro. O meu avô paterno em novo andava de bicicleta. Mas era um quilómetro até o emprego, também não andava muito. Certo, mas aposto, sim, não levava os filhos à escola numa bicicleta. Nada disso, não. Nem ia fazer compras do mês, na altura, enfim. Eu ainda conheci a bicicleta dele, que ele já não usava, mas era uma Rayleigh, não sei o quê, uma inglesa, era uma bicicleta pesadíssima e tal. Não haveria hipermercados na altura, mas também não ia às compras do mês na bicicleta. Não, e até o emprego numa cidade que é plana e reta e que... Pois, que lá está, nada contra o uso da bicicleta. Aí é uma questão de trabalho, não? Eu começo a não gostar e embirrar com as bicicletas é quando, por motivos muito pouco fundamentados, se usa o pretexto, por exemplo, do clima, para forçar os cidadãos em geral, nomeadamente aqueles que não podem dar-se ao luxo de viver nas cidades a 10 minutos de bicicleta de qualquer sítio, se deixa de permitir a boa parte dos cidadãos que andem de carro
ou que utilizem o seu carro, e por exemplo, que utilizem o seu carro demasiado antigo em zonas da cidade, às vezes com pretextos bastante esfarrapados, e portanto que se tornem determinadas zonas, nomeadamente das cidades, interditas, a quem não se pode dar ao luxo de lá viver. E quando não se dá a opção às pessoas de poderem escolher um meio de transporte em que dá mais jeito locomoverem-se, aí sim embirra um bocado quando se tenta forçar uma utilização, por exemplo, de bicicletas, quando uma pessoa tem à sua disposição um carro que lhe é muito mais prático para ser usado do que uma bicicleta. Portanto, eu embirro um bocadinho nas bicicletas no âmbito desta restrição das liberdades, nomeadamente da liberdade de nós nos locomovermos no meio de transporte que bem entendermos. É evidente que eu não preconizo que se possa ir de carro, por exemplo, sei lá, para todas as ruas do Bairro Alto, mas há um ponto a partir do qual, se calhar, quando se deixar de poder entrar no carro que tem mais de 10 anos, se deixar de poder entrar em Lisboa, aí já poderei ter alguma coisa a dizer sobre o assunto, porque podemos estar a falar pura e simplesmente de uma decisão infundada, ou pelo menos muito mal fundamentada, que pura e simplesmente veda o acesso à generalidade dos cidadãos a determinadas zonas sob o pretexto de... E a bicicleta é uma delas, não é? É nessas decisões a pretexto do clima, sim, às vezes mais bem fundamentadas, outras vezes nem nada bem fundamentadas, é mais uma limitação, ou seja, no caso não é bicicleta, é o automóvel, é mais um constrangimento, um condicionamento que querem pôr às pessoas. Sim, a troco não sei bem de que, eu acho que nós tendemos a usar não o que é melhor para o planeta. Esse é um argumento que, sinceramente, nenhum de nós sabe o que é melhor para o planeta ou deixa de ser melhor para o planeta, ou se o planeta está realmente ameaçado ao ponto que nos dizem, porque isso tem sido negado. As datas do fim do mundo têm sido adiadas constantemente, portanto... Ui, de onde é que isso já vem, não é? Pois, o histórico de anúncios históricos, os nossos cientistas, os mais avançados cientistas do mundo, têm a mesma capacidade de previsão daqueles maias que previam que em 2012 ia arrebentar tudo, ia acontecer qualquer coisa dramática. Portanto, não vale a pena estar a tomar decisões absolutamente dramáticas e impositivas e com consequências graves para a vida das pessoas, e vamos aproveitar, dentro de alguma razoabilidade, com certeza, mas aproveitar aquilo que a tecnologia nos dá, poder usufruir do conforto que a tecnologia nos dá. Nós usamos computadores que consomem lítio e uma série de outras coisas, têm prejuízos ecológicos, mas usamos computadores e não usamos ábacos, por exemplo. Já deixámos de usar. E não estamos nada preocupados com essa questão do lítio, nem, por exemplo, com a reciclagem de painéis solares, nem com o lítio que uma é preciso para produzir os carros elétricos. E eu acho bem que não estejamos, não nos podemos andar a consumir. As nossas vidas são curtas e não podemos passar o tempo a pensar numa visão cósmica, como se nós tivéssemos capacidade de ter essa visão, uma visão cósmica. De definir o que é que é. Definir o que é que vai acontecer à Terra daqui a não sei quantas centenas de anos, se nós fizermos não sei o quê, ou se deixarmos de fazer. Vamos levar as nossas vidas com alguma... com a maior decência possível, até porque se o sol com algum conforto. Sim, até porque se de repente o sol lhe dá para uma daquelas, não há outra palavra, aqueles traques que às vezes o sol dá, acho que o termo técnico é esse, não é? Aqueles flares, aquelas explosões solares, sim, pá, por exemplo, porventura uma brincadeira dessas assim mais forte e acabou. E deixa de haver lenga-lenga do costume, que é o grave, o resto não me preocupa. Sim, para além de acabar o planeta, acaba a lenga-lenga do costume, não é? Sim, mas também, sim, o que é especialmente grave. Pois é. Agora, portanto, o facto de nós dizermos que a bicicleta é um brinquedo, não tem mal nenhum, quer dizer, quem usa a bicicleta por necessidade de trabalho, para essa pessoa não é um brinquedo, obviamente, seja a bicicleta, seja o que for. Obviamente. Quem usa a bicicleta para passear em lazer, com certeza que é um brinquedo, não é? Mas isto não estamos a ofender ninguém, quer dizer, se a pessoa se sente ofendida também é demasiado suscetível, não é? Sim. É um brinquedo, não há mal nenhum em usarmos brinquedos. Isto por acaso, isto dos meios de transporte, eu agora estava-me a ocorrer, é um bocadinho como a questão da imigração. Ocorreu-me a China, aquelas imagens tradicionais da China. De que meio de transporte para que meio de transporte, em que sentido é que as pessoas mudam, não é? Portanto, tu olhas para uma fotografia, sei lá, de Pequim de há 50 anos e vês bicicletas por todo o lado. E, entretanto, vês uma fotografia de Pequim hoje e provavelmente vês carros por todo o lado. Portanto, também é um bocadinho como a imigração, não é? É ver para que lado é que as pessoas vão para perceber qual é o sentido evolutivo lógico, neste caso dos meios de transporte.
Epá, e o sentido lógico é de facto, é para um meio de transporte mais cómodo, seja mais rápido, mais cómodo, mais seguro, mais rápido, mais versátil. É evidente que sim. Mais versátil, principalmente isso é que me chateia especialmente, é porque, principalmente, para quem tem família e para quem tem filhos, epá, mas passa pela cabeça de alguém preconizar que a bicicleta é um meio de transporte, mesmo que a pessoa viva a 10 minutos dos estabelecimentos de ensino e de supermercados, e seja do que for, passa pela cabeça de alguém que alguém com uma família e com putos para levar e trazer da escola e atividades e por aí fora. Tiago, tirando a história dos miúdos, se a pessoa vive a 10 minutos do seu local de trabalho, por exemplo, também não precisa especialmente de bicicleta, pode ir a pé. Também, se a distância for essa. Sim, agora, um meio de transporte não pressupõe percorrer distâncias que demoram 10 minutos a ser percorridas. Um meio de transporte pressupõe... Sim, essas pessoas que cedem as bicicletas vão de bicicleta para o Algarve ou vão de automóvel para o Algarve e levam até as bicicletas lá naqueles penduricalhos em cima dos carros. Certo. Pois, é que se usar como meio de transporte não é usar quando nos dá jeito ou quando é simpático. Certo. Também já andei de bicicleta, sei lá, em Venice Beach é muito giro, dar ali umas voltas é muito melhor que andar de carro ali. Volta à Califórnia. Não, só andei ali 2 horas ali a passear e que é simpático, e para ali na esplanada e tal. Agora, usar como meio de transporte é uma outra coisa, é fazer distâncias a sério. Acredito que haja quem faça, e ótimo. Não, faz de certeza. O que me leva ao último ponto e derradeiro, e esta conversa sobre bicicletas estendeu-se um bocadinho, mas era importante, ao último ponto e sério do que eu tenho contra as bicicletas, que são aquelas socas próprias para andar de bicicleta, e as licras. É lamentável, a fatiota. As licras eu tenho ideia, as socas não estou a ver a que te referes. É um sapato que encaixa, naqueles mesmo do ciclismo, que encaixa nos pedais. E quando eles desencaixam, aquilo como tem uma os coisa pedais tem uma espécie de calça ali. Uma coisa que eu não sei se é tipo skis, o que é. Sim, uma de coisa receptáculo ali qualquer, não é? Receptáculo. E o próprio chuteira tem também uma espécie de uma coisa. Não bastam umas sapatilhas normais, comuns? Assim, se fores um Bardinas, sim. Se fores um ciclista a sério, tens umas daquelas socas que encaixam. Não sabia. Acho que é assim. Sei que depois, quando eles se desencaixam, aquilo é ridículo, porque é uma espécie de umas socas, que eu lembro-me bem, na volta à França, ver 2 ciclistas à agulha, e eles não conseguiam acertar um pero como deve ser um no outro, porque andavam tipo... aquilo desequilibra, para andar, desequilibra. Não conhecia e é patético. Essa triste realidade. Eu acho que com isto fechamos esta questão das bicicletas e esperemos não ter que voltar a este assunto, porque uma pessoa depois descontrola-se um bocadinho e acaba por ser realmente desagradável. Vamos parecer um bocadinho, Alberto, com um tema que era o terceiro tema desta semana, na verdade, que se calhar vamos acabar por abordar mais sumariamente, que não tem importância desta questão. Até porque é um tema que está a acontecer, não é? Portanto, vai continuar, infelizmente parece que vai continuar a acontecer. Vai. Que é uma coisa, é uma coisa que vamos comentar em passando, porque não tem a gravidade desta polémica em torno das bicicletas, que é o facto de o Brasil caminhar a passos largos para se transformar, quem lhes dera, num reino do Pinhal. Eu ia dizer num reino do Pinhal, mas é mesmo... Se fosse isso, era o paraíso. Não, o Brasil caminha a passos largos, e agora falando um bocadinho mais a sério. Eu acho que para quem tem a ideia que o primeiro mandato do Lula foi um escândalo e que esteve envolto em questões muito graves, esperem para ver o que é que vai passar. A presidência do Lula anterior, à dona Dilma e ao Bolsonaro. Exatamente. Esperem sentadinhos para ver o que é que se vai passar, porque agora o homem aprendeu de facto as lições que podia ter aprendido logo no primeiro mandato, mas não aprendeu, mas para este novo ele vem munido de toda uma outra estratégia que passa por silenciar do ponto de vista legislativo tudo o que for um vislumbre de oposição. Isto vem a propósito de um projeto de lei apresentado pelo governo que prevê penas até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de ministros e de elementos do sistema judicial. E depois, a notícia mais à frente, e isto, enfim, o headline da notícia é este: portanto, o governo apresenta projeto de lei que prevê até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de ministros, e uns parágrafos abaixo, e isto, enfim, passa... Sim. Faz algum sentido. Sim, supostamente já era proibido e criminalizado cometer atentados contra governantes e até contra outras pessoas. Contra quem quer que seja, não é? Pois, exatamente. Sim. Depois, uns parágrafos abaixo, aqui meio escondido, a notícia diz também o seguinte:
Além disso, o projeto de lei também prevê pena de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos e de 8 a 20 anos para quem financiar esses movimentos. Portanto, este parágrafo, sim, chamou-nos a atenção e denuncia que, de facto, Lula da Silva aprendeu algumas coisas com os problemas que teve no primeiro mandato e que se prepara para, se o deixarem, e não sei de que forma é que podem impedir, que alguém pode impedir, se o deixarem transformar o Brasil numa nova Venezuela, que é isto que, numa nova Cuba, sei lá, é isto Sim, que trasandam está a preparar o terreno para que não lhe possam... para que não possa ter quaisquer consequências quando, isso é inevitável, ele voltar a fazer aquilo que fez no primeiro mandato, ou seja, quando o gangue voltar a querer tomar conta daquilo e a dispor das riquezas do Brasil e dos contribuintes brasileiros a seu bel prazer, desta vez já não vai encontrar qualquer resistência e qualquer consequência, sobretudo simbólica ou legal, porque desde o Tribunal, desde o Supremo Tribunal de Justiça até às redes sociais, até um pequeno youtuber que possa ser incómodo, a coisa está a ser toda... Sim, vão tratar tudo, não é? Claro, não vai correr o risco de ser acusado outra vez em 2 instâncias nos tribunais brasileiros neste novo mandato. Sim, sendo que aqui é inevitável falar daquilo que já temos referido tantas vezes noutras circunstâncias, que é esta questão da definição do que é que são movimentos antidemocráticos, não é? É engraçado. E da latitude interpretativa que isto permite. A vindo do Lula é relativamente fácil de vermos, e do Lula e do PT brasileiro é relativamente fácil de percebermos o que são movimentos antidemocráticos. São todos os movimentos que sejam em prol da democracia, em princípio. Porque pois é, normalmente é o contrário. Os regimes que ele venera é o russo, é o cubano, é o venezuelano, qualquer coisa que não seja democrática. Para o Lula e para o PT, e para aquela gente, e sobretudo também para aquela gente que, até da cultura e das artes, que a gente costuma receber aqui em Portugal com grandes honras e tal, e até damos aí uns prémios a algumas dessas pessoas, para essa gente o conceito de democracia é o inverso, não é? Quer dizer, democracia e antidemocracia são conceitos que se... Sim, recíprocos ali, são invertidos, não é? É como aquelas coisas da República Alemã, havia a Alemanha democrática e a Alemanha não democrática. Ou seja, a democrática era a que não era democrática no nome, a democrática sim, era a República Democrática Alemã, não é? Era exatamente a RDA. Era em relação à RDA ou à União das Repúblicas? Não, era a RDA. 3 palavras e 3 mentiras seria. Não me lembro. Há um comentário conhecido que eu devia saber citar de cor, mas não me lembro em relação... Não, mas não há um país que tenha o nome democrático na designação oficial, que eu saiba que seja democrático, cujo regime em vigor seja democrático. Acho que não há nenhum. É um ótimo critério, pois. É sempre a República Democrática, quando é nas Coreias, o que disser democrático no nome é que é do Norte. Dá para distinguir logo por aí. É que não é. Isto é para os nossos jovens espectadores, que eu sei que temos alguns, isto é uma lição interessante e que eu gostava de ter aprendido bastante mais cedo na vida, que é, para este tipo de gente que preconiza este género de ideologia, é muito fácil perceber, decifrar aquilo que nos estão a dizer, e de facto é isso que tu dizes, Alberto, é ouvir o que eles dizem e perceber que a realidade daquilo que eles dizem, o que eles querem dizer é o exato oposto daquilo que dizem. Portanto, é uma linguagem cifrada, é mais ou menos aquilo que o Orwell falava, o Newspeak, é uma linguagem exatamente. Sim. nova que diz o contrário, mais ou menos o contrário do que quer dizer. Neste caso é exatamente o contrário, né? Mais ou menos. O cima é baixo, o certo baixo. É o errado. Exatamente, e portanto, é muito preto é o branco, não sei o quê. Não, sim, precisamente, é muito fácil perceber e ler o que é a realidade destes discursos de indivíduos como o Lula da Silva. Portanto, quando de facto ele diz que o governo de Lula da Silva quer aprovar leis que pretendem combater movimentos antidemocráticos, é precisamente o contrário. É precisamente deixa-me só dizer, e durante o mandato do Sr. Bolsonaro, o Sr. Bolsonaro mostrou em vários momentos uma certa nostalgia pela ditadura militar brasileira, ali de 64, 68, e isso era de pasmar e era altamente condenável, e as pessoas fartaram-se de condenar. Ligeiramente assustador, sim. É, ligeiramente assustador, e não houve, ninguém se calou face a isso, e com razão. Sim. Agora, muita dessa gente que protestava pelos gostos
por ditadura, apreciação de ditaduras que o Sr. Bolsonaro evidenciava, estão agora muito caladinhas a achar que isto não estão caladinhas e provavelmente estão a aplaudir quando não estão caladinhas, isto que o Sr. Lula está a fazer. No mínimo estão caladinhas. Portanto, o problema daqui não são as ditaduras, o problema daqui é de que lado ou que simpatias essas ditaduras, de onde é que essas ditaduras sopram, é o único problema. Porque serem ditaduras, para esta gente que está ali, estes antifascistas de serviço, que estiveram ali, e muito bem a denunciar o Sr. Bolsonaro, estão agora do lado do Sr. Lula, todos contentes a ver o Brasil caminhar no sentido de uma ditadura, que é o que está a acontecer. Sim, infelizmente há muitos brasileiros e gente que vive por lá, e outras pessoas que vivem por lá, que não serão brasileiros, até portugueses e tudo, e que vão pagar por isto, não é? Isto vai ter consequências. Sim, isto de facto não é porque as pessoas, muita gente pergunta, então, mas isto é comunismo? Não, isto não é comunismo, isto é uma nova encarnação de movimento... É duplamente, provavelmente, uma nova encarnação de um modelo comunista e de um movimento fascista, como tu dizias, porque de facto é este modelo de país que joga mais ou menos o jogo da economia de mercado, por exemplo, nos mercados internacionais, é o que acontece com a China. Da China, claro. Mas em que essa economia de mercado está completamente subjugada ao poder não democrático central desses mesmos países. Portanto, não é de facto comunismo, porque os meios de produção, de uma maneira geral, não são objetivamente do Estado, portanto... Não, mas o Brasil sempre teve problemas em relação à iniciativa privada, quer dizer, foi sempre um país que a iniciativa privada teve muito pouco espaço para respirar, e sempre. Sem dúvida. Mesmo durante o Fernando Henrique Cardoso, que seria o único caso assim de um presidente mais civilizado que eles tenham tido, digo eu. Mas há ali uns vislumbres, pelo menos em alguns setores, de alguma abertura, nomeadamente, lá está, no comércio internacional. Sim, claro. Portanto, é aqui uma mistura de um fascicomunismo, porque obviamente... O Lula cavalga ideias neomarxistas, isso é óbvio, não é? Mas depois aqui casadas com uma parte que para estes regimes é muito interessante, que é o tirar partido de alguma liberdade ao nível dos mercados, nomeadamente internacionais, e portanto dos mercados e de outros mercados, depois também há ali coisas que passam pelo narcotráfico e por outras coisas, como sabemos que se passa na generalidade desses países na América Latina e que o Brasil se quer, aos quais o Brasil provavelmente não estará alheio, mas isso não. Pois. Não tenho exatamente provas, não é? Mas, ou seja, se calhar não será muito difícil obter uns indícios mais fortes, não? Sim, seria neste contexto bastante pouco provável que também não tocasse aí qualquer coisa. Está como os outros países, quase todos da América Latina, infelizmente, que não tem sorte nenhuma, é uma mistura de falta de sorte e uma mistura de falta de jeito também, quer dizer, a outra escala é mais ou menos o que acontece a Portugal. Nós sofremos de falta de sorte e de falta de jeito, por isso temos, em boa parte, em parte temos o que merecemos, noutra parte se calhar não temos um bocado pior do que o que merecemos. Mas... Sim, não era preciso ser tão mau. Mas nós cá estaremos, para, pelo menos até o mundo acabar, e mesmo depois do mundo acabar. E mesmo, mais um bocadinho depois, sim. Mais um bocadinho depois. Se o mundo acabar, fazemos um lenga-lenga especial depois sobre isso. Claro que sim. É um tema óbvio da semana. Sim. Olá, boa noite, o mundo acabou. Alberto, estás em perfeitas condições e tal? Feitas condições técnicas? Em cima dos grandes acontecimentos, não íamos falhar esse. Por maioria da razão. Mas, entretanto, esta semana se calhar ficamos por aqui, Alberto. Acho que foi uma lenga-lenga. Enquanto o mundo não acaba. Exatamente, vamos jantar ou cear enquanto o mundo não acaba. Exatamente. Falámos do reino de Portugal, do reino do Pineal e de para onde vai o reino do Brasil, que é de mal a pior. E vamos acompanhar com muita atenção estes mesmos temas e muitos outros nas próximas semanas, sempre à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, é a Lenga-Lenga do Costume, também disponível em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Não se esqueçam de subscrever, tudo o que for possível subscrever. Não se esqueçam também de experimentar, se ainda não experimentaram, o maravilhoso azeite talismã, que continua, como sempre, a apoiar a Lenga-Lenga do Costume. E esta semana é tudo. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Obrigado e até lá. Deus, boa noite.